muito bem-vindos ao nosso programa Papo Saudável. E hoje queremos aqui deixar uma mensagem para você que está em casa. Queremos deixar os nossos sinceros sentimentos de toda a produção. Para você que está doente, ou passando por momentos difíceis, ou com perda de entes queridos. Como vocês verão, o nosso querido Eudécio não estará presente nessa gravação, porque o Eudécio também está passando por momentos de perdas. Foi o irmão e agora a mãe pela Covid-19. Então, a você, Eudécio, e a todos que estão passando por esse momento tão difícil, nós, a produção do Papo Saudável, deixamos os nossos sinceros sentimentos. E essa semana falaremos aqui no programa sobre carreira com uma modelo goiana que chama Kel Fernandes. E para dar uma leveza para esse programa e uma leveza para você que está em casa, um momento de esperança, de olhar interno, trazemos também para vocês Gustavo Arnes, idealizador do Congresso da Felicidade em Curitiba. Será que é possível, diante de tanta diversidade, diante de tanta tristeza e de tanta perda, ter felicidade em meio à pandemia? Então eu tenho certeza que você vai adorar esse nosso programa. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. Sejam bem-vindos ao nosso programa Papo Saudável dessa semana, ainda sem o nosso querido amigo Eudécio, justamente pelo falecimento não só do irmão, mas também da mãe, pela Covid-19. Então, nós, o Papo Saudável, somos solidários, não só ao nosso querido Eudécio, que está aí passando por esse momento tão difícil de perda familiar, como a todos vocês que estão em casa e estão com parentes doentes, internados, ou que tiveram perdas em suas famílias, tá bom? Então, nossos sinceros sentimentos a todos vocês e ao nosso querido apresentador Eudécio. E continuando aqui o nosso programa Papo Saudável, porque nós somos um programa alegre, um programa para falar sobre hábitos, comportamento e saúde de uma forma agradável. E hoje nós temos aqui Kel Fernandes, que é modelo aqui no nosso estado, na Colômbia, no México, né? Seja muito bem-vindo. Obrigada. É um prazer aparecer aqui para vocês. Não, o prazer é meu. Eu estava conversando aqui com ela um pouco antes, falei assim, olha, nós começamos pelo modo online, mas depois eu quero a Kel com a gente no presencial para estar desfilando e para estar mostrando toda essa maravilha que é essa mulher goiana. Seja bem-vinda, viu, Kel? Começa a contar aqui pra gente há quanto tempo você é modelo e como vê esse desejo pela passarela, por essa carreira. Olha, vou te falar, é um meio complicado de falar, porque já tem, acho que mais ou menos 7 anos, mas como eu foquei agora, já tem 4 anos. E esse desejo onde veio desde criança, quando você pegava o salto da sua mãe, que nem serva no seu pé, e começava a desfilar pelos corredores pela casa. Eu super entendo isso, porque eu lembro que uma vez eu estava assim, desfilando em casa, né? E eu tive um acidente com 5 anos no rosto e eu cortei muito o meu rosto, sabe? Sério? E daí eu me lembro, sério, aí eu me lembro de perguntar para minha mãe, assim, falar assim, mamãe, eu queria ser modelo, você acha que eu posso ser modelo? Aí minha mãe falou assim, minha filha, para mim você é linda, mas não para ser modelo. Então... Sincera, não? Mas foi ótimo, porque daí realmente não era para mim, entendeu? Então, assim, é para te falar que realmente toda menina nasce com esse desejo de ir para a passarela, não é? Sempre passa aquele batom vermelho, nunca é um rosa, é aquele vermelho, arrumando cabelo, se maquiando, tirando pega a bolsa da mãe. Perfume, faz tudo que quiser, óculos, aquele trem mais maravilhoso quando a gente é pequena. Bom demais. E me conte, você se especializou nesses 4 anos em modelo fotográfico, modelo de passarela. Explica um pouquinho para as pessoas que estão em casa como é que funciona isso. Então, é o seguinte,
eu não sou uma modelo fashion, que seria para passarela, correto? Como que eu sou uma comercial, então eu trabalho para fotografia, clipes, comerciais, então eu sou mais esse foco, por conta que eu não tenho muita altura e também não sou muito magra, são um padrão normal. Oi, meu Deus do céu, quanto que você tem de altura? Eu tenho 1,74. Ótimo. Não, e o peso não vou nem perguntar, porque a mulher já não gosta disso, mas você parece super magra, né? Então, assim, e aí você se encontrou nesse perfil. Sim. Muitos me falaram que realmente eu ia ser um modelo mais comercial do que fashion, mas acabei aceitando e me dou muito bem nesse trabalho e eu amo muito. E sente super à vontade. Nossa, demais! E vem cá, como é começar a sua carreira? Porque você é goiana, né, Kel? Sou goiana. Isso. Como é começar uma carreira de modelo aqui na nossa cidade, sendo que você não está nesse eixo Rio-São Paulo? Fala para quem está em casa, porque às vezes tem uma menina em casa com essa, né, essa vontade de ser modelo, mas ela pensa assim, isso não é para mim, né? Então é tão bom a gente motivar, incentivar quem está do outro lado, não é mesmo? Tem muitas meninas que mandam mensagem para mim no Facebook, no Instagram, e sempre converso com elas, levo até os agentes, indico elas. Elas sempre me perguntam como que faz. Realmente, aqui em Goiânia é muito difícil, não vou ser sincera. Eu demorei muito para me encaixar aqui em Goiânia, porque quando a gente tem 15 anos e 6 anos, a gente não tem um corpo tão bonitinho, a gente tem muito corpinho de criança ainda, né? Adolescente. Mas eu sempre falo para elas nunca desistir, porque eu já desisti muitas vezes, de verdade. Já chorei muito, porque o mundo da moda é difícil, não tem como negar. Mas hoje em dia eu consegui sonhar, persistir, ir atrás, porque aquilo lá não vai vir para você de graça sozinho, né? E é interessante você falar sobre isso, porque há umas 2 semanas atrás eu vi um vídeo da Luciana Gimenez. E era para ser um vídeo motivacional, para falar de autoestima. E aí ela virou e falou assim, mas como é que eu vou falar de autoestima se eu não me sinto bem? Se eu não me sinto bonita? E aí ela começou a falar do início da carreira, que assim, ela ia com o notebook debaixo do braço, aí ela chegava numa agência, ou ela era alta demais, ou ela era magra demais, ou o nariz não era bonito, ou falavam do queixo dela, ou não era loira. E aí ela falou que foi começando a se sentir inferiorizada. E isso bate mesmo em vocês, porque você vê, você é uma mulher linda. Como é que alguém vira e fala que você tem algum defeito? Não consigo conceber um negócio desse. Nossa, mas te falar, o padrão da moda é muito difícil. Se você é baixa demais, como se for alta, magra, mais gordinha, curves, que as mais gordinhas, que chamam as plus size, né? Que ultimamente agora tá explodindo até no Nova York agora. Realmente acontece isso, já aconteceu isso muito comigo, porque fala que eu tinha muita papada, eu não tinha cintura, tinha cara de menina ainda, meu cabelo não estava agradável para eles. E também chegou um momento que também eu engordei, aí eles não queriam trabalhar comigo, aí eu tive que emagrecer para conquistar novamente os clientes, e realmente acontece isso. Eu não minto, porque é uma coisa que eu convivi, e tanto fora, e tanto em Goiânia, e tanto São Paulo, que também eu estou tentando São Paulo, porque também tem muitos modelos comerciais que conseguem ir para São Paulo, porque eles sempre estão buscando modelos mais com corpo para trabalhar, porque lá tem muita fashion, então eles procuram novos rostos. Nossa, e é muito importante a gente mostrar para as pessoas a realidade de toda a profissão, porque a gente vê vocês sempre lindas, glamurosas, mas olha, eu vou te falar, passar um dia inteiro puxando o cabelo, fazendo maquiagem, fazendo pose, dando um sorriso, isso é muito difícil, né? E assim, conseguir campanha também é muito difícil, você tem que ter alguém que te ajuda. Você tem esse empresário, alguém de confiança que te ajuda na sua carreira? Tenho sim. Graças a Deus agora eu estou dando certíssimo com ele. Nós temos muitos anos de carreira. Ele me ajuda, ele negocia para mim, ele tenta fechar internacional, fechar também aqui no interior. Ele é maravilhoso, amo muito,
porque ele conseguia me levantar, porque eu só ficava abaixo, e não conseguia, mas graças a Deus eu tô conseguindo me firmar agora aqui em Goiânia e me firmar em outros lugares, e é maravilhoso. É importante mesmo a gente ter, não é? Essa pessoa que faz esse meio de campo, os bastidores, o backstage que as pessoas falam para a gente, não é mesmo? E agora nós estamos em pandemia, sem desfiles, sem eventos. Qual é o plano B da Modelo nesse período de pandemia? Como somos de Goiânia, estamos começando a fazer provadores. Nós fazemos provador em casa, falando sobre a roupa, sobre o look, sobre tudo, tentando fazer o mais possível de não sair, fazer foto dentro de casa, porque aí não tem como sair, porque a maioria dos locais que são para alugar estão fechados, então eles não abrem, mas está sendo um pouco difícil. Você fica uma semana, 2 semanas sem trabalhar, ou porque a gente depende muito do cliente. Depende Instagram, muito do cliente, né? Isso, Você sabe Instagram que mais ajuda. Você sabe que a agência Mega, o que ela fez com as modelos? Ela abriu uma conta no TikTok para as modelos colocarem o trabalho delas lá e aparecerem cada vez mais lá para ser como se fosse um book online das modelos da agência Mega. Foi o jeito que a agência, assim, optou e descobriu, né, por deixar as modelos aparentes para as pessoas que estão em casa. E parece que tem surtido muito efeito com a questão do TikTok. Você faz rede social, Instagram, TikTok? Nossa, TikTok é o que mais faço, porque acho que dá mais interações para modelo, para o cliente. Os clientes então amam funciona. quando faz isso. Funciona demais. Eu faço Reels no Instagram, Stories, o povo ama, gosta de ver, gosta de interagir, ganha muitas visualizações. É a melhor coisa que tem no Instagram e no TikTok. E aí, normalmente, você já aproveita que você vai fazer o TikTok, você já faz com a marca que você está representando, vamos dizer assim. Isso, por exemplo, eu chego lá, faço uns videozinhos com natural e como que eu vou estar maquiada, então eu já aproveito a durabilidade do trabalho e já faço TikTok, já visto a roupa sai bonita. E a maquiagem você que faz? Não, as clientes mesmo contratam a maquiadora para estar maquiando as modelos. Ah, então tá bom. Então já tem uma pessoa que faz toda essa parte também, né? Cabelo, maquiagem, cabelo. E você já fez campanha internacional? Porque no seu Instagram tem México, tem Colômbia. Como é que foi essa questão de sair para fazer campanha internacional? Conta pra gente. Aí, quando eu saí, me deu um frio no coração, né? Porque você vai... Você foi sozinha? Família, né? Fui sozinha. Quantos anos? Fui com 18 anos. Hoje em dia eu tô com 20, né? Você tá muito mais velha hoje, né? Tá com 20. Se você como fosse antes que eu tô falando, né? Tipo assim, quando eu fui pro México, era pra mim ter uma temporada de 6 meses, mas acabei ficando 3 meses pra ver como que iria evoluir. Como que eu fui muito nova, eu fiquei com muito medo, acabei engordando, mas tive coisas prazerosas também de conhecer o México. Eu trabalhei muito também, conheci novos lugares. Aí a agência também, a agência de lá, aqui do México, me levou para Colômbia e fiz um trabalho lá que foi incrível, chamado Direct Book. Você sai de um país, vai para o outro e volta. Que legal. Aí eu voltei, sim, isso é muito interessante, eu amo. Muito interessante, eu não sabia disso não. Então, como é que funciona? A agência da Colômbia te contrata e você vai e volta? É como se você fosse locada de uma agência para outra. Se eu estiver aqui em Goiânia, a agência me descobre lá de lá, ou uma cliente fora, por exemplo, Colômbia, eles entram em contato com a minha agência, conversam, eles pagam minha passagem e vou direto para Colômbia. Isso é chamado Direct Book e volto de volta para Goiânia, Brasil. Olha, e você deve ter feito sucesso nessa região, porque o perfil da mulher, tanto mexicana quanto colombiana, é muito diferente, né, do nosso e principalmente do seu, porque você é clara, né, tem o olho claro, então, assim, deve ter feito bastante campanha por lá, né, porque você tem um perfil diferente. E o interessante é que a gente também conhece novos lugares também, conheci a praia pela primeira vez. Olha, muito lindo, incrível. É lindo. É uma sensação muito bom, nossa. E como é que fica o coração da mãe aqui em Goiânia, com a filha lá? Nossa, minha mãe ficava com o coração
triste, né? Porque tá longe de sua filha, mas ao mesmo tempo feliz, né? Porque tá vendo a sua filha realizar um sonho que sempre sonhou, né? E eu fiquei feliz muito quando aconteceu isso. Nossa, que maravilha. E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, para você ter sucesso na carreira, você que está aí começando e enfrentando degrau por degrau dessa dificuldade, uma carreira que realmente é desafiadora, o que que você acha que uma modelo precisa ter para ela se destacar? Você acha que a beleza é o suficiente? O que mais que ela pode ter para se destacar nesse mundo e no meio que a gente vive hoje? Para mim, tipo, com a minha opinião, né? Aham. Sim, a beleza sempre conta, mas também tem umas belezas mais diferenciadas que sempre dá valor no mercado. E também humilde, ser mais meiga, conversar com as pessoas, influir mais, brincar com as pessoas também, com os clientes principalmente, porque você não pode ser uma pessoa muito crua, muito quietinha no seu canto, porque senão não evolui durante o trabalho ou quando você vai conhecer clientes em uns castings. Eu acho que não é só a beleza que conta mesmo, é o caráter da pessoa. Isso, essa empatia, né, com o cliente, com o produto, a responsabilidade. Às Isso. vezes, o que acontece, assim, a pessoa tem todo esse sex appeal, poderia ser uma super top model, mas às vezes não tem responsabilidade com o trabalho, não tem responsabilidade com o cliente, né, não tem esse carisma que você disse, que é muito importante. Porque eu já fui uma menina meiga, tipo, só que muito nervosa, não conseguia conversar com as pessoas, porque a gente começa no início e até conquistar os clientes, tentar conversar com ele, eu já fui uma pessoa muito calada. E muitas vezes dá impressão para o cliente ou para os modelos que estão lá na produção, que entende que você é metida, rude, orgulhosa, alguma coisa assim, mas tem vezes que você está muito quietinha e passa isso, mas não é. Aí, às vezes, você tem que conversar, É mais uma dialogar timidez mesmo, né? Isso. Tem que dialogar mais com o cliente para você conquistar e ele entender como que você é realmente. Isso atrapalha muito também nas modelos quando acontece isso. E deixa aqui para as meninas que estão em casa, para quem tem esse sonho de ser modelo, deixa uma mensagem para essa pessoa que está em casa, te ouvindo e falando assim, meu Deus, eu posso também. Vamos lá. Você que tem um sonho de ser modelo e acha que vai desistir porque não é do perfil, não desista. Você nunca se sabe como as pessoas vão dirigir a sua beleza. Cada beleza é diferente da outra, umas são mais estrangeiras, outras são mais diferenciadas, ou tem a beleza comum. Você nunca se sabe. Tanto feio, bonito, vocês vê que o já virou comum, que qualquer pessoa pode conseguir ser modelo, atriz, trabalhando comercial, ou ir para Caldas fazer resort. Então, não é uma coisa... É difícil, realmente é difícil, mas você conseguir olhar para frente, você consegue. Pode demorar, mas sempre Deus tem um caminho certinho para você. É só esperar, nunca fazer, dar um passo muito grande, porque tem que subir degrau e degrau até você conseguir realizar seu sonho. E é importante isso, né, Kel? Porque, assim, às vezes, a gente tem aquela vontade de ser modelo, mas você pensa assim, nossa, tem tantas modelos muito mais bonitas do que eu, e aí você acaba desistindo muito antes de começar. E eu achei muito importante isso que você falou, porque cada ser humano é único, e cada ser humano tem o seu encanto, tem a sua beleza, e que se esse é seu sonho, né, vai em frente, não é mesmo? Sim, é verdade. E aí vai dar tudo certo. Vai, com certeza. É só sonhar grande, não sonhar pequeno. É isso aí. Gente, estivemos aqui com essa simpatia, que é a Kel Fernandes, que eu espero que torne-se assim, parceira do nosso Papo Saudável por aqui, viu? Kel, obrigada de coração pela sua presença aqui no nosso programa, viu? Seja sempre muito bem. E boa sorte para você. Sorte não, assim, bons trabalhos, boas metas, porque propósito você tem. E eu tenho certeza que eu vou abrir, não só a revista, porque a revista já está meio defasado, né? Mas eu vou te ver o seu rosto espantado em muitos lugares por aí. Se Deus quiser. Para você, viu? Fique com Deus. Até o nosso encontro e obrigada por tudo, obrigada. Viu? Tchau, tchau.
As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Estamos de volta no nosso programa Papo Saudável. Sejam sempre bem-vindos, porque essa casa aqui é de vocês. E como estamos gravando remoto, nós temos a maravilha, a facilidade de ter convidados que são de fora. Então, o Papo Saudável, enquanto estivermos remotos, vamos trazer pessoas que vão inspirar você, que vão te motivar, que vão te ajudar a sair dessa estagnação que o brasileiro e que todo mundo está vivendo no mundo inteiro, não é mesmo? E trouxemos uma pessoa incrível, que é o Gustavo Arnes, que é de Curitiba, para falar para vocês que estão em casa. O Gustavo, ele é idealizador do Congresso de Felicidade de Curitiba, que já é, assim, carteirinha, né, carimbada para a gente estar lá, e é também presidente da Faculdade Holística. Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Papo Saudável, aqui do Centro-Oeste. A gente te recebe com o maior carinho, com o maior prazer. Rogério, eu agradeço o convite, uma alegria estar aqui com você e com todos os nossos telespectadores. Espero poder trazer um pouquinho disso tudo que você comentou, né? Um pouquinho de alento, talvez, nesse momento que nós estamos atravessando. E por que não, né? Uma reflexão sobre felicidade e bem-estar. Com certeza. Para as pessoas conhecerem um pouco do seu trabalho, conhecer um pouco do Gustavo Arnes, conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Como é que você chegou até aqui, até o Congresso de Felicidade e a ser presidente das Ciências Holísticas? Muito bem. A história do Congresso tem muito a ver com a minha própria história pessoal. Eu venho de uma família muito católica, ligada aos serviços sociais, estudei numa escola católica também, e para mim o catolicismo foi realmente um berço de fé, onde eu percebi que a espiritualidade era algo bastante importante para mim na minha jornada particular. Ao mesmo tempo, o meu pai era um cara mais ecumênico. Ele teve uma sinusite muito forte na sua juventude e fez todos os tipos de tratamento na época, enfim, nada resolvia, até que ele resolveu tentar a homeopatia. Isso 30, 40 anos atrás, bastante desconhecido, e se curou completamente com homeopatia. E aí ele começou a ir atrás de outras possibilidades de terapias antigamente chamadas de alternativas, hoje chamadas de integrativas, e assim ele passou pelo reiki, pela cristaloterapia e outras possibilidades de profissões de fé, inclusive, e ele me levava junto em alguns momentos. Eu era bastante curioso também nesse sentido, vivi algumas experiências interessantes, o que mais tarde eu fui entender, né, que essa curiosidade era no fundo uma busca por mim mesmo, né? Eu estava numa trilha de autoconhecimento. E nesse sentido, quando o catolicismo também parou de me oferecer as respostas que eu procurava, eu fui buscar em outras religiões, como o budismo, o hinduísmo, o espiritismo, enfim, depois estudando as religiões comparadas, porque eu via muita convergência entre várias delas, e sempre gostei dos estudos de filosofia oriental, e foi aí que, em 2013, né, num evento em São Paulo, eu pude conhecer o professor Tal Ben-Shahar. Ficou conhecido como professor da aula mais concorrida de Harvard, quando ele lecionava a ciência da felicidade. Tivemos a alegria de trazê-lo no congresso aqui em 2018. E naquele momento da palestra foi como se várias coisas se encaixassem assim na minha cabeça, um quebra-cabeça mesmo. O seu quebra-cabeça foi montando ali, né? Exato. Foi um encaixe de umas pecinhas. E eu lembro que ele começou a palestra assim, ele perguntava o que você é bom em? O que te dá energia? Quais são as atividades que você, quanto mais faz, menos cansado você se sente? Essas atividades, na verdade, elas te revigoram, elas te vitalizam. E ele conduziu assim uma linha de pensamento. Era um evento de 3, 4 dias, e a gente já estava ali pelo segundo, terceiro dia. Então eu entrei na palestra um pouco cansado, mas eu saí de lá assim super energizado. Eu não conhecia esse tema,
comprei um livro dele, passei parte da madrugada lendo, estava até assim, meio eufórico mesmo, né? Mas me chamou E a você atenção. fazia o que na época? Na época você era professor? Perfeito. Na época, eu dava aulas de inglês, eu montei uma escola de línguas e trabalhava num curso preparatório para concursos públicos. Eu me formei em Direito, na verdade. Logo percebi que, apesar de gostar do direito, o mundo da prática jurídica não era exatamente o que me chamava. Eu não me sentia feliz mesmo com as práticas que eu busquei e passei por algumas transições, enfim, até trabalhar nesse curso preparatório para concursos públicos. Na área administrativa, eu era responsável pela toda a parte de ensino à distância. Então, agora está bastante popular, mas lá em 2012, quando eu comecei, Imagina! era muito Nunca era desconhecido. muito As desconhecido. pessoas não queriam, as pessoas não conheciam, as pessoas não gostavam. E eu lá até 2017, eu pude perceber toda essa migração assim desse movimento de se tornar mais conhecido, da própria infraestrutura para isso, né, em termos de tecnologia, internet pelo Brasil também se consolidar. E era um trabalho que eu gostava do que eu fazia. Eu fazia bem o que eu fazia, eu conseguia bater as metas que me eram esperadas, tinha muito de gestão de pessoas e gestão de projetos, que era algo que me motivava, mas em algum momento eu comecei a passar por um certo vazio interno. Então, não que eu tivesse chego a grandes condições financeiras, mas eu estava num patamar estável, eu estava casado, eu tinha uma filha, tinha um apartamento, enfim, e comecei a me fazer aquelas perguntas, do tipo, puxa, será que a vida é só E isso? agora, né? É só isso? Acordar de manhã, pagar conta, Pagar responder conta. e-mail, conversar com o cliente, preencher planilha e ter aqueles momentos de prazer, de felicidade nos finais de semana, nas férias, enfim. E hoje eu consigo ver que essa é uma condição bastante comum, de pessoas que atingem um determinado sucesso na área em que elas estão, mas aquilo não as realiza, aquilo não tem um senso de significado interno, que para mim era simplesmente uma desconexão entre o que eu fazia e essa minha busca pessoal, que era prática, e o congresso surgiu nesse sentido. Eu também, quando organizei o primeiro congresso, não imaginei que a minha vida fosse se transformar dessa forma, né, fosse se encaminhar completamente dentro desse tema, mas a ideia era levar o tema para mais pessoas, porque desde o início dos estudos em 2013, eu fui me aprofundando nessa caminhada, fez muito sentido na minha vida pessoal, no meu autodesenvolvimento, e eu via amigos próximos adoecendo, e eu sentia que a ciência da felicidade podia contribuir nesse sentido com as vidas deles. Então, interessante que você estava passando assim, né, por um momento de ressignificação pessoal e profissional. E aí tudo fez sentido nesse evento que você foi em São Paulo. De certa forma, assim, muito dessa busca, desse desconforto interno que eu sentia foi depois do evento. O evento fez muito sentido na minha jornada, eu continuei me aprofundando nos estudos, e talvez ele mesmo tenha me levado a essas reflexões em relação àquilo que eu vinha fazendo na minha vida profissional, e que com certeza foi uma das principais sementes do congresso mesmo, por assim dizer. E explica para as pessoas que estão em casa, que às vezes não sabem o que é e o que estuda ciência holística. Ah, perfeito. A Escola Brasileira de Ciências Holísticas, que hoje eu sou presidente, surgiu mais ou menos nessa época. É uma associação sem fins lucrativos que fez a organização do primeiro ano do Congresso. Foi um ano em que todos nós trabalhamos como voluntários, doamos todo o lucro para outras instituições sociais com o viés da educação, essa educação integral mesmo, que vai trabalhar não apenas as questões técnico-racionais, cognitivas, mas também emocionais, sociais, espirituais, artísticas e assim sucessivamente. As ciências holísticas são consideradas as ciências da integração, né? Onde nós olhamos o todo como algo maior que a soma de cada uma das suas partes. De alguma forma, o nosso processo de conhecer hoje nos leva a um afunilamento, né? Nós saímos da faculdade para uma especialização, para um mestrado, para um doutorado, olhando cada vez mais para o detalhe, e isso é bastante importante, mas como toda a educação foi nesse sentido, nós perdemos a visão do todo. Então,
Na medicina isso é bastante comum, né? O paciente, muitas vezes tem um médico que recomenda uma cirurgia da perna, mas ele não sabe que o paciente está passando por um processo do coração ou de alguma outra doença ligada ao sangue, por exemplo, em que ele não pode fazer essa cirurgia, na verdade. Então, o paciente acaba tendo que se consultar com muitos médicos para poder ter um panorama global. De novo, as especializações são muito importantes, elas nos trouxeram aonde nós estamos, mas nós nos desconectamos um pouco desse olhar mais macro, né? Desse olhar todo, não é? Desse ser integrado, porque a gente não é só uma perna, né? Braços, um coração. Então, o que te afeta à distância vai te afetar como um todo. Perfeito. É exatamente por essa linha. E as ciências holísticas fazem um resgate nesse sentido, do olhar para o todo a partir da complexidade da sociedade em que nós vivemos hoje e dos problemas que nós enfrentamos como um todo, que estão cada vez mais latentes, inclusive. Então, assim, agora eu quero tocar num ponto que, para mim, é o ponto, assim, que eu te chamei aqui para a gente conversar sobre isso. Porque o nosso programa aqui, ele é sobre hábitos, comportamento, é para a gente levar informação de qualidade para as pessoas, mas muito mais, é para a gente levar esperança. Esperança para quem está ali desmotivado, para quem está apático, para quem acha que não consegue sair desse modelo engessado. E eu queria te fazer uma pergunta, que, assim, Gustavo, é possível ter felicidade, chegar no estágio de felicidade na pandemia? Essa é uma excelente pergunta. Realmente estamos todos nós nos debatendo um pouco com o processo, né? Quem é que ia imaginar que há um ano atrás nós estaríamos ainda nesse momento, março de 2021, às voltas com a pandemia, e nesse momento talvez e com pior, bastante... né? Um pouco. Exatamente, né? Num E um estágio momento até ainda pior. E sem um panorama de final, né? Apesar da vacina ter chego, ainda restam muitas incertezas quanto ao cronograma de vacinação, né? Quando é que nós estaremos vacinados? Quando é que será seguro voltarmos às ruas, pararmos de usar as máscaras, estarmos juntos? E a pandemia nos impõe severas restrições, realmente, que impactam o nosso bem-estar. Nós tivemos recentemente lançado o Relatório Global de Felicidade da ONU, que mensura a felicidade nos países e que mostra que nós tivemos um decréscimo no bem-estar nesse último ano, muito por conta da pandemia. Mas é interessante se perceber que a reflexão aqui é em torno do que é a felicidade. Quando nós paramos na ideia de felicidade enquanto momento feliz, enquanto momento de lazer, enquanto momento de diversão, que é uma camada bastante importante da felicidade, mas é só a primeira camada. Realmente, nesse sentido, fica difícil, ao longo da pandemia, nós vivermos mais desses momentos prazerosos, dadas as restrições que nós estamos encontrando. Então, o que a ciência da felicidade nos hoje apresenta enquanto estudo, enquanto comprovação, inclusive do campo, é que existem outras camadas relativas à felicidade. O nosso bem-estar físico, mental e emocional, por exemplo, a saúde dos nossos relacionamentos, o significado que nós damos à nossa vida, o propósito da nossa existência e mesmo o nosso senso de pertencimento a uma comunidade, a um coletivo, e o nosso papel, como é que nós utilizamos das nossas forças internas, talentos e habilidades, contribuindo na construção desse coletivo. Então, a partir daí, nós podemos explorar a felicidade sobre outros olhares, e a partir daí fica possível nós falarmos na construção de uma vida mais feliz, que independe do momento feliz que nós estamos atravessando ou não. E aí é importante que se diga que a ciência da felicidade não é uma grande apologia à felicidade, em que nós precisamos estar felizes 100% do tempo, muito pelo contrário. Um dos ramos da ciência da felicidade é justamente o estudo das emoções e a compreensão de que cada uma das emoções são parte natural da vida. Então, quando as pessoas me perguntam, Gustavo, puxa, como é que a gente pode olhar para tudo isso que está acontecendo e não se sentir triste? Puxa, se sentir triste é absolutamente natural.
A tristeza, aliás, tem um papel muito importante nas nossas reflexões profundas a respeito do que queremos e do que não queremos mais para a nossa vida, aprendizado com erros anteriores, e nos leva a reflexões que realmente a felicidade não nos leva. Assim como a raiva tem o seu papel, o medo tem esse papel, mas é importante que nós aprendamos como lidar com cada uma dessas emoções. É o relacionamento saudável com cada uma delas que vai fazer com que a gente navegue internamente bem por todos os desafios que se apresentam no externo. Então, quando nós descolamos a felicidade simples e meramente do momento feliz, nós podemos aí sim encontrar essas novas camadas. Não, e é importante isso que você falou, porque se você está feliz, você não quer sair daquela zona de conforto. Uma emoção como a tristeza, como a raiva, te faz sair. É óbvio que ninguém quer passar por isso, né, sempre, mas se você for reparar no seu dia, o nosso dia ele tem momentos de felicidade, momentos de tristeza, momentos de raiva, e que você tem que lidar com aquilo até mesmo para sair da zona de conforto, porque o ser humano gosta muito de estar nessa posição, que é confortável. Perfeito. Do latim, inclusive, emoção vem de emovere, né? Energia em movimento. E é para isso que as emoções servem realmente, para nos colocar em movimento, para nos retirar muitas vezes de uma zona de conforto e buscar algo melhor na nossa vida, mas também para nos defender dos perigos externos. E quando eu me relaciono bem com cada uma dessas emoções, elas vão transitar num fluxo com o seu papel realmente transitório, né? A principal característica das emoções é essa, elas passam. Mesmo aquelas que nós gostaríamos que não fossem embora, essas também passam. E isso se dá, né, quando eu me relaciono de forma saudável com cada uma delas, para que a tristeza seja uma tristeza momentânea e não se torne depressão ou apatia, para que o medo cumpra o seu papel e não se torne uma ansiedade crônica, por exemplo. Então é a forma como nós lidamos com o que nós estamos sentindo que vai determinar, inclusive, muito do quanto bem-estar nós conseguimos perceber nos nossos dias. E como, né, alcançar esse bem-estar nos dias que são tão desafiadores. É igual você falou, o ser humano, a gente está muito ligado no prazer temporário e momentâneo. Eu gosto muito de um exemplo que você dá, que eu acho que, assim, dá muito para a gente ver como que isso funciona. É o exemplo do sorvete. Dá esse exemplo para a gente aqui. Eu adoro esse exemplo, porque daí você sai desse âmbito, né, da palavra, e você dá um exemplo que é fácil para as pessoas entenderem como o sentimento é uma emoção e ela passa, realmente é temporário. Perfeito. Esse realmente é um exemplo muito bacana que, de alguma forma, torna bem tangível, né, essa ideia adorei isso. De que hoje a ciência conseguiu fazer uma diferenciação no conceito do que é felicidade, em termos duradouros e permanentes mesmo na nossa vida, do que é o prazer, né? O prazer ele é efêmero, momentâneo e passageiro. E aí o exemplo de uma colherada de um sorvete de chocolate, né? Quando nós damos a primeira colherada, ela é muito prazerosa. Lá pela sexta colherada, talvez já nem tanto, né? E quando a gente está lá com o pote na mão, terminando o pote, a gente já está quase até que um pouco enjoado, porque o que está acontecendo no fundo, nós estamos tendo os nossos receptores sensoriais ativados, estimulados pelo prazer do que nós estamos degustando. Ao final do pote, eles já estão ativados demais, né? Já passou da conta da ativação e por isso nós não percebemos mais o mesmo prazer que nós sentimos naquela primeira colherada. Se esse processo se torna repetitivo, então se você vai todos os dias tomar um pote de sorvete de chocolate ou do seu sorvete favorito, qualquer que seja, pode ser que ao longo de uma semana você já não queira nem mais ver o sorvete de chocolate, porque o prazer, para existir, ele precisa ser raro. Quando o prazer ele se torna todo dia, ele se torna também automático e ele perde essa tônica de ser prazeroso. E assim são com os momentos prazerosos da vida. Então, um almoço de domingo com a família reunida, um momento de uma viagem, um momento de uma grande realização profissional ou pessoal, todos esses são momentos de felicidade, são momentos importantes que nós, inclusive, devemos aprender a degustar, exercitar o nosso estado de presença para que quando estivermos vivenciando esses momentos nós possamos prolongá-lo de alguma forma.
Porque quantas vezes nós não estamos em uma viagem preocupados com uma questão do trabalho? Quantas vezes não estamos com a família reunida num almoço de domingo, pensando num e-mail que devia ter sido mandado ou alguma outra atividade? Então, nós não estamos mentalmente presentes na atividade e com isso perdemos a possibilidade de degustar esse prazer. Então, o prazer também requer essa atitude interna para que ele possa ser saboreado. E o verbo saboreado não é por conta do sorvete de chocolate, é porque ele é um verbo bastante utilizado mesmo em inglês, que é o verbo savoring, onde existe um treinamento, inclusive, para que as pessoas possam realmente aprender a saborear melhor os prazeres da vida, prolongá-los, detectá-los. Quantas vezes nós não ouvimos a frase, puxa, eu era feliz e não sabia? Talvez muito verdade. porque nós não estávamos realmente presentes naquele momento que nós estávamos vivendo. Enquanto a felicidade, essa felicidade realmente mais duradoura, ela não se constitui em cima dos prazeres, porque os prazeres, como nós vimos, eles são passageiros. Essa felicidade duradoura vem de um estado interno de maior satisfação com a vida, de encontro com o significado que nós damos à nossa existência, do sentido que nós damos às pequenas atividades do nosso dia a dia. Então, é um conceito filosófico bastante antigo. Aristóteles já falava sobre a felicidade hedônica, externa, dos prazeres, e a eudaimônica, essa interna, essa mais duradoura e mais permanente. Eudaimonia que vem da ideia do bom espírito, do bom gênio, que é quando eu realmente me conheço o suficiente para saber quais são os meus talentos, as minhas habilidades e como é que eu posso colocá-las a serviço do mundo. E esse serviço do mundo não é num trabalho voluntário, muitas vezes conectando aquilo que nós somos bom em, aquilo que nós amamos fazer, com uma profissão realmente, onde nós somos pagos para fazer aquilo que nos motiva, que engaja a nossa... E não é errado isso. Perfeito. E é uma busca, realmente. Né? Então, quando nós usamos felicidade, eu não gosto muito da palavra busca, porque ela nos remete para fora, né? Procurar algo em algum lugar. Quando nós falamos e às vezes essa procura tem que ser de dentro, né? Essa procura tem que ser, né, interna. Exatamente. E quando nós falamos de sentido, essa deve ser uma busca ativa, porque existe inclusive um elemento cognitivo que nós devemos colocar sobre a nossa vida para que a gente possa encontrar sentido naquilo que nós fazemos. E é importante a gente falar para as pessoas, tem a ver com genética, não tem a ver com genética, ou tem um pouco a ver com genética, mas a busca depende muito da pessoa. Perfeito. A professora Sônia Lyubomirsky, em 2004, ela criou um mapa explicativo de onde vem a felicidade que nós sentimos. Por que algumas pessoas são mais felizes do que outras? Por que algumas pessoas enfrentam as adversidades de maneira mais leve? E nesse mapa que ela montou, se consolidou essa ideia de que grande parte da nossa felicidade é a nossa autorresponsabilidade, como nós aqui já abordamos, que nesse primeiro ponto, como você bem disse, Rogéria, está em parar de culpar o outro pela nossa infelicidade. É claro, né, que o outro nos relacionamentos sociais tem um impacto no nosso bem-estar, como nós já vimos, né, sem desmerecer o cenário que nós estamos passando, a pandemia tem um forte impacto no nosso bem-estar a partir das restrições que ela traz, tanto sociais quanto as preocupações financeiras, inclusive, mas também o quanto ela nos impacta emocionalmente e mentalmente, mas ainda assim, todas essas questões externas, elas são responsáveis por uma pequena parte da nossa felicidade. Então a nossa busca por sucesso impacta na nossa felicidade, mas muito menos do que a gente imagina. Tanto é que a gente encontra a depressão, que hoje é um problema de saúde pública global, em todas as faixas sociais, provando que a felicidade e a tristeza não tem unicamente a ver com o dinheiro. É claro que ter as condições mínimas, básicas, né, para uma vida saudável é importante, mas a partir dessas condições mínimas atendidas, mais dinheiro não necessariamente se reverte em mais felicidade. Até porque o dinheiro vai impactar indiretamente na nossa vida. Ele nos impacta através da nossa experiência. Então, para dar esse exemplo, durante a pandemia, eu conversei, né, com diversos amigos, e estando restrito aqui no apartamento, conversei com amigos morando em apartamentos bem pequenos,
e a gente falou sobre isso, e eles me trouxeram as dores nesse momento da dificuldade, né, do home office com o homeschooling, as pessoas em casa, sem escritório, até amigos que estão morando em grandes apartamentos, e até amigos que estão morando em casas, com quintais, que também relataram dificuldades diante do espaço. O que mostra que o nosso olhar está sempre muito preso ao problema. O olhar está sempre preso ao que nos falta, ao que poderia ser melhor. Então, praticar esse olhar positivo para encontrar no nosso dia a dia esses momentos, pequenos momentos muitas vezes positivos, tem bastante impacto no nosso bem-estar, como você bem trouxe. E as condições genéticas dentro desse mapa também são parte. É uma parte bastante obscura nesse momento. Por quê? Porque a própria decodificação da nossa cadeia genética é de 1994, né, com a equipe do Cricket, bastante recente. Logo, nesse primeiro momento, tudo passou a ser genético. Então, se você tinha uma dor de cabeça, ia no médico, o médico perguntava, isso é comum na sua família? O seu irmão tem dores de cabeça? Meu irmão tem dores... O seu pai, o tio, ixi, então isso é genético, é assim mesmo, vamos ver como é que a gente vai remediar aqui nesse momento. Hoje a gente sabe que o meio tem muito mais influência do que se imaginava. Então, mesmo, né, aquela predisposição genética para diabetes, por exemplo, de alguém que seja filho de pai e mãe diabética, a doença vai aparecer muito mais por conta da alimentação, sono e exercício físico daquela pessoa, do que apenas pela predisposição genética. Rogério, você pode me corrigir aqui se eu tiver alguma bobagem, Não, né? vai que tá indo bem. São só uns exemplos assim que eu comunico para que as pessoas Sim. possam E compreender um faz pouco. todo A sentido. questão genética ela é complexa mesmo, e o recente campo dentro da biologia da epigenética vem estudando como é que os nossos genes se modificam ao longo da vida, se alteram, não apenas por grandes impactos positivos ou negativos, mas mesmo por conta das nossas ações e dos nossos hábitos, que dia após dia tem essa possibilidade, hoje ainda não compreendida em profundidade, mas nós sabemos que ela existe. E a predisposição é isso, né? É uma palavra que tem todo sentido, ela é uma predisposição, quer dizer que se você não fizer nada para que isso aconteça, né? Ok, e aí, se você tiver uma vida boa, uma vida saudável, uma alimentação saudável, preocupar com os seus exercícios físicos, você não vai estar predisposto àquilo. Perfeito, exatamente. E o fato é que existe também predisposição para a felicidade. Existem pessoas que passam por dificuldades com astral mais elevado, com otimismo mais alto, enquanto tem outras pessoas que se abalam profundamente diante, muitas vezes, de pequenos obstáculos. E aquela pessoa que você fala assim, tudo dá certo para ela, né? Aquela pessoa que é otimista, ela tá com problema, mas tá ali. Você vê que ela tem assim uma vibração diferente, parece que no final sempre dá certo. Então, assim, realmente isso funciona? Essa condição, ela existe realmente. Foram, inclusive, os primeiros estudos da psicologia positiva em localizar essas pessoas e compreendê-las. Como é que essas pessoas operam no mundo? Qual é a sua linha de raciocínio frente a um problema? Como é que elas se sentem quando deparadas com um desafio? E muitos dos exercícios que nós temos hoje de bem-estar, eles vêm através das percepções que se tem através desse estudo, um estudo bastante emblemático de 2002, do professor Martin Seligman com o Edward Diener, chamado, se não me engano, algo como The 10% Happier People, né? Os 10% mais felizes, que é um estudo realmente dessas pessoas que encaram a vida com um otimismo maior. É claro que a autoconfiança tem um impacto bastante significativo, como você trouxe. Acreditar que vai dar certo me move na direção dessa construção. Quando eu acredito que vai dar certo, as minhas emoções acabam ressoando nessa mesma condição. Hoje a neurociência sabe que primeiro surge o pensamento. As emoções acompanham a linha do pensamento e, de alguma forma, é claro que se retroalimentam. Então, quando eu tenho um problema no trabalho, e eu penso, vou dar conta, vou resolver esse negócio, as minhas emoções acompanham nesse sentido. E quando eu parto para a ação, a minha ação tem muito mais chance de ser efetiva frente ao problema do que quando eu estou num estado negativo.
Quando um problema surge e eu penso, não acredito, mais um problema, eu não vou dar conta, já não chega tudo que eu estou passando, eu não aguento mais, as minhas emoções vão acompanhar. Eu vou parar de pensar que não sou capaz para realmente me sentir incapaz. E me sentindo dessa forma, a minha ação tem muito pouca chance de ser efetiva. O que quer dizer que eu vou acabar encontrando realidades completamente distintas, muitas vezes através de um único pensamento. Eu estou me baseando aqui num caminho bem palpável que a neurociência hoje nos explica, sem entrar muito nas questões mais esotéricas, energéticas, o livro O Segredo, que são coisas que eu gosto, que eu percebo que para certas pessoas faz sentido, funciona, faz sentido, mas que hoje não tem um embasamento científico. Não que isso seja um problema, eu não acho que a gente precisa de embasamento científico para tudo que a gente está vivendo, porque a nossa experiência, eu acho que se sobrepõe muitas vezes àquilo que nós possamos ter como cientificamente comprovado, até porque nos falta tecnologia para algumas comprovações. Até mesmo a sua intuição, né? Sua intuição também é muito importante. Perfeito. Perfeito. A psicologia humanista, que veio antes da psicologia positiva, não conseguiu chegar aos patamares que a psicologia positiva chega hoje, muito porque hoje nós temos a possibilidade tecnológica de mensurar neuroquimicamente o que está acontecendo aqui no nosso cérebro, todo o mapeamento que a neurociência fez, e o conceito de neuroplasticidade é super recente, ele é de 1998, ele é muito novo, né? Como é que no bioquímico nós recebemos essa informação, e como é que, no biofísico, desculpe, e como é que nós processamos essas informações através das nossas emoções realmente. E a própria ciência das emoções volta à academia com os estudos do Daniel Goleman nos anos 90. Então, realmente nós estamos falando aqui de uma ciência de ponta, que tem muito ainda a explorar, tem um campo bastante obscuro, onde não existe vergonha de se dizer que ainda nós não podemos concluir algumas coisas, mas que já chega num estágio... Mas não quer dizer que é válido, né? Isso não quer dizer que não é válido. Perfeito. Exatamente. E, bom, eu gostaria, Gustavo, de ficar falando aqui com você, né, horas e horas e horas, nesse nosso programa, Papo Saudável. Eu tenho até, assim, um spoiler para te dar, porque agora o nosso programa, ele não vai passar só 2 vezes na semana, nosso programa vai passar 3 vezes na semana. Maravilha! Então estaremos aí sábado, domingo e segunda. Isso tudo a gente deve às pessoas que estão nos assistindo, às pessoas que estão gostando do nosso programa, o feedback super positivo que estamos tendo, que a nossa função aqui é realmente trazer as pessoas de volta para assistir a televisão, porque as pessoas estão cansadas de ligar a televisão e só ver notícia ruim. O dia a dia de cada um já está tão desafiador, e aí você liga e aí as notícias são muito piores. Então, assim, nós queremos trazer assuntos e informações de qualidade, mas de uma forma leve, de uma forma significativa, ressignificando a vida de todos nós, né? E desse princípio, né, reverberar de uma forma mais positiva, para que a gente consiga passar por esse momento, não só acreditando na tristeza, mas aumentando também a nossa imunidade, porque quando a gente está mais feliz, mais positivo, a gente aumenta também a nossa imunidade, e a gente precisa disso no nosso dia a dia, mais imunidade. Deixa para as pessoas aqui um recado, por favor, para quem está te assistindo, que é nosso seguidor aqui, que assiste o nosso programa Papo Saudável. Que maravilha! Puxa, eu sinto que as pessoas estão cada vez mais buscando reflexões possíveis sobre a sua vida, sobre a sua saúde física, mental, emocional, o seu bem-estar, os seus relacionamentos. E eu fico muito feliz que o Papo Saudável venha de encontro a essa necessidade dos tempos atuais, onde nós estamos carentes de conteúdo positivo. Como você bem disse, as notícias que são importantes, é importante se manter informado, mas hoje é um cuidado, inclusive um alerta. O excesso de notícias pode nos levar a um estado interno muito negativo, contribuindo, inclusive, com um ambiente interno mais propício para o desenvolvimento de doenças, tanto mentais, quanto emocionais, como físicas, como você bem disse. Hoje, a ciência comprova que, cuidando do nosso bem-estar, nós nos mantemos mais saudáveis, as pessoas realmente adoecem menos, têm mais anticorpos, e durante a pandemia realmente talvez seja tudo que a gente precisa. Então, espaços como esse podem ser realmente um oásis
para que as pessoas possam encontrar um conteúdo de qualidade, um conteúdo positivo, um conteúdo intelectualmente estimulante, e que, a partir das reflexões pessoais, isso é importante que se diga, apesar de hoje a gente ter uma ciência no tema, as reflexões elas continuam sendo pessoais, e é importante que se coloque em prática, né, na sua vida esses conhecimentos, para que todos esses benefícios possam ser, de fato, percebidos, inclusive. Ai, perfeito. Gustavo, mais uma vez é um prazer ter você aqui com a gente. Eu queria muito te trazer no Papo Saudável, mas como era presencial, eu nem imaginava que isso poderia ser possível. E graças, né, a essa questão da gente ter que gravar de forma remota, que, assim, é lógico que é ruim, mas eu tenho o prazer de ter você aqui e eu tenho o prazer de ter outros convidados que não são do estado, para a gente mostrar para as pessoas que existe realmente um movimento de pessoas que quer o melhor, que quer esse olhar mais interno e que tem uma busca, e não é uma busca única, é uma busca por uma sociedade melhor, uma sociedade que se ajuda, porque não adianta a gente estar bem só no nosso meio, no nosso esteio, na nossa casa, sendo que o mundo não está bem, a gente não vai estar feliz assim. Então, é o momento da gente olhar para dentro, mas é o momento também da gente olhar para quem está do lado de fora. E se a gente conseguir ajudar cada vez mais pessoas, começando a partir de uma pessoa, eu acredito que o nosso trabalho já foi bem feito, né? Muito obrigada pela sua presença, viu? Foi um prazer te ter aqui no nosso programa. Obrigado, Rogéria. Um abraço aos espectadores e vida longa ao programa. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Gostaram do nosso programa de hoje? Graças à integração e à tecnologia, podemos trazer convidados de longe para mais pertinho de você. É o programa Papo Saudável, trazendo cultura, hábitos, comportamento, um assunto saudável de forma agradável. Se estão gostando do nosso programa, participem, contem para os amigos, nos sigam nas redes sociais. No Instagram, programa.papo saudável. No YouTube, programa Papo Saudável. Até o nosso próximo programa e muita saúde para todo mundo que está em casa.